Aí. Então vamos lá, vamos começar o nosso mini curso. É, Depois, quem for entrando não tem problema, quem for ver gravado também, fiquem à vontade para comentar lá, né, e colocar as dúvidas no suporte. Vocês que estão aqui hoje também podem ir perguntando, podem me interrompendo, pode ficar bem à vontade, tá bom? Tá, e só antes de começar, deixa eu te perguntar, você vai disponibilizar depois esses slides? Posso disponibilizar, né? Então tá, beleza. Vou fechar aqui meu fone para não ficar atrapalhando. Tá bom, beleza. Tá bom, então vamos lá. Sejam bem-vindos, todo mundo, quem vai assistir depois, quem está assistindo agora. Nosso mini curso hoje é para poder entender um pouquinho como que a gente pode usar a Alexa como parte da nossa rotina aí para nos ajudar no dia a dia, né? Tanto a gente enquanto adultos, mas também sei que alguns profissionais vão ver a aula, né? Já vieram falar comigo, então fica aí também a dica, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar me apresentando, né? Então eu sou formada pela PUC, eu me chamo Daiane, eu trabalho na Cognos, né, como psicóloga lá na Cognos mesmo, mas recentemente a gente criou aí a Cognex, né, que é uma plataforma de cursos mesmo, onde a gente criou para poder realmente concentrar tudo que a gente estava vendo, tentando passar de informação, e aí faria mais sentido a gente ter uma plataforma só para isso. Então a Cognex é uma, uma empresa nova que a gente tem aí, que é diferente. Ah, peraí, deixa eu admitir umas pessoas, que é diferente da Cognos, mas no final das contas, todas as sócias da Cognex, todas as sócias estão dentro da Cognos, né? Então, tá todo mundo meio junto por ali. E aí, então, eu sou formada pela PUC e atualmente, né, tô como mestranda ali, tô terminando o mestrado na Federal na linha de avaliação e reabilitação neuropsicológica, né? Inclusive, o meu tema de mestrado é no desenvolvimento de um instrumento informatizado, né, online, para poder fazer avaliação de função executiva. Então, vocês vão ver que eu vou falar bastante de função executiva, porque no final das contas, eu acho que o tema que eu acabo mesmo, que acabou me pegando mais desde a faculdade, né? Então, até hoje, e continuamos aí. Na clínica, então, eu trabalho com avaliação, tanto de criança, adolescente e adulto, né? E as intervenções em grupo. Então, a gente tem a intervenção em grupo das crianças, dos adolescentes, tanto dos superintensos, né? Que é um grupo para crianças superdotadas, mas também a gente tem o grupo do IPD, que é o Inteligente Porém Dispersos, que é um grupo para as crianças e os adolescentes para trabalhar a função executiva mesmo. E aí eu também trabalho ali com supervisão de profissional, né, para poder fazer a avaliação, supervisão de avaliação. Deixa eu ligar o ar que tá um pouco calor aqui. Supervisão para profissionais mesmo, e os cursos ali da Cognex. Sempre fui apaixonada pela psicologia, pela neuropsicologia. Inclusive, eu achei uma fotinha no meu primeiro ano de faculdade aqui. Deixa eu até. Opa, ih, por que não tem meus slides? Peraí. Com o cérebro. Foi a primeira foto que eu tive na faculdade. Quando é a primeira vez que eu vi um cérebro na minha frente. Então, realmente sempre foi o que eu quis fazer, trabalhar. Mesmo quando eu entrei na psicologia, eu nunca quis trabalhar necessariamente com a psicoterapia. Mas eu tinha muito interesse no estudo do cérebro mesmo, né? E aí, quando eu descobri que a neuropsicologia existia, aí pronto, fechou pra mim, casou muito bem. Tanto que o meu medo era sair da faculdade e não gostar de neuropsicologia na prática, porque eu ficava pensando assim, o que que eu vou fazer, né? Se não for isso, eu não sei o que eu faço da minha vida. Mas então na faculdade já comecei estágio e tudo que eu fiz foi relacionado a neuro, né? Gostando muito de avaliação, principalmente. Fui estudando bastante sobre questões de diagnósticos e vendo o quanto as funções executivas estavam relacionadas ali dentro de praticamente todos os diagnósticos, né? Eu sei que alguns profissionais vão ver, vão participar, né, aqui do curso, e se a gente for pensar, lá na clínica mesmo a gente fala, né, que no DSM disfunção executiva devia estar como critério diagnóstico de praticamente todos os diagnósticos, porque a gente vê em transtorno psiquiátrico, vai ter disfunção executiva, transtorno de neurodesenvolvimento vai ter disfunção executiva, né? Então, muitas coisas podem influenciar nessas disfunções executivas mesmo. Opa. E quando eu comecei a atuar, eu também comecei a
reparar mais uma vez, né, o quanto essa disfunção executiva vinha como queixa em várias situações. Aí na clínica, quando a gente começou a trabalhar com a intervenção em grupo, o inteligente porém disperso de adultos, que é o grupinho lá para trabalhar a função executiva, eu comecei a pensar, passei um tempo pensando ali sobre como os adultos também poderiam se beneficiar desse trabalho com essas funções executivas. E aí, então, que eu criei o programa, né, para trabalhar com os adultos. E aí, já está aí, né, para confirmar. E aí, a gente criou o IPD de adultos, né? O IPD de adultos, agora com a plataforma, ele foi reestruturado para ser passado em forma de curso mesmo. Claro, não é um curso restrito para profissionais, mas ele acaba sendo mais voltado para profissionais, porque com os grupos mesmo eu fui começando a perceber que muitas das estratégias, se fossem trabalhadas individualmente com o paciente na clínica, elas até poderiam ser mais aproveitadas, né? Porque adulto dentro do grupo tem várias questões. Primeiro, às vezes, de não querer se expor, né? Com certeza, é diferente da criança ali que a gente consegue ver na cara os problemas, né? Adulto consegue esconder muita coisa. Então tem essa questão da exposição, mas também tem a questão de, às vezes, uma estratégia não dá certo, e aí aquela insistência para tentar uma nova estratégia, para colocar em prática, é, às vezes precisa desse manejo do psicólogo ali, que esteja mais em cima, né? E que não seja esse trabalho em grupo necessariamente. Então, hoje em dia, tem um curso lá, um dos cursos da Cognex, que se chama do Causa à Ordem, que é a reestruturação do inteligente porém disperso para adultos, só que em forma de curso mesmo, onde eu vou passando várias estratégias aí para trabalhar com essas funções executivas. E por que eu estou falando de função executiva aqui, né? Primeiro, quem que são esses adultos com essas disfunções executivas? A gente tem que entender que geralmente as pessoas entendem essas disfunções executivas como problema de pessoa com TDAH. Pessoa com TDAH que tem dificuldade para iniciar as tarefas, para se planejar, para concluir as tarefas, para manter a atenção. Não que a pessoa com TDAH não tenha, mas não é única e exclusivamente problema do TDAH. Né? Então, uma pessoa com autismo também pode ter muitas disfunções executivas. Então, ali eu coloco alguns exemplos, né? Claro que isso vai variar muito, porque até a gente está falando de um espectro, por exemplo, onde as pessoas são muito diferentes, né? Assim como em todos os outros diagnósticos da verdade. Mas esses problemas com flexibilidade cognitiva, dificuldade de organização também pode aparecer com muita frequência. Pessoas com depressão e ansiedade podem ter uma baixa motivação e por isso acabar procrastinando muitas tarefas. E a procrastinação está relacionada ali à falta de iniciativa, que é uma disfunção executiva também. Né? Uma falta de energia que faz com que eu canse muito rápido nas tarefas atencionais, com que eu não tenha motivação, por exemplo, para organizar, para me manter organizado, né? Um transtorno bipolar, por exemplo, né? Essas oscilações de humor podem impactar com certeza a questão do planejamento, da consistência, da persistência, do controle dos impulsos, né? Quando a gente fala da bipolaridade, a gente fala muito da impulsividade. E o controle dos impulsos é uma das nossas funções executivas aí que fazem que ajudam a gente a parar e pensar antes de agir, parar e pensar antes de falar, né? E claro, né, pessoas com pós-AVC, com lesão cerebral, né, que daí já vai mais para as questões neurológicas mesmo, que podem ter alterações ali na memória de trabalho, ficar mais esquecido, né, uma dificuldade de regulação emocional. Lá na federal, né, a gente acaba trabalhando bastante com essas pessoas que têm lesões mesmo, né, lesões cerebrais ou o acidente mesmo vascular cerebral. E a gente vê que essas pessoas realmente acabam tendo muitas questões de funções executivas, e então dificuldade de manter a atenção delas nas tarefas de novo, essa dificuldade de regular as emoções, porque acabam ficando muito mais irritados. Se a gente for pensar até o começo do estudo ali das funções executivas, começou justamente com o Phineas Gage, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas que era um paciente que acabou sofrendo uma lesão encefálica, né? Uma barra de ferro acabou atravessando aí a cabeça dele. Deixa eu admitir aqui. Acabou atravessando a cabeça dele. E aí começaram a estudar um pouquinho sobre funções executivas. Por quê? Porque a barra atravessou
bem essa parte pré-frontal do cérebro dele, né? E ele começou a ter muitas alterações de comportamento. Então, até alterações que eles falavam da personalidade dele, porque ele ficou muito mais desinibido, mais impulsivo, né? E aí começou esse estudo, tá? Então, que tipo de função tem nessa parte do cérebro que é responsável por esse tipo de comportamento, né? E faz com que as pessoas possam ter alterações nesse dessa forma quando elas têm uma lesão. E aí depois a gente começou a entender, depois dos estudos começaram a entender que essas outras condições, depressão, ansiedade, bipolaridade, TEA, TDAH, todos esses transtornos, eles acabavam impactando também uma parte específica do nosso cérebro, que é essa região pré-frontal do nosso cérebro responsável pelas funções executivas mesmo. Tá? E aí, quem mais? Quem mais podem ter disfunções executivas, além das pessoas com transtornos mesmos? Profissionais sobrecarregados, tem muita demanda, prazo curto, e aí dificuldade de organizar tudo, né? E aí, às vezes, pode parecer uma questão de desatenção, de desorganização, e na verdade a gente entende que é uma sobrecarga muito grande, que às vezes, claro, não é que não possam ter essas dificuldades executivas existem, mas nem sempre elas estão relacionadas necessariamente a um transtorno, a uma questão neurobiológica, neurológica, né? Então, às vezes, esses profissionais estão super sobrecarregados, não tem por exemplo, uma força executiva que a gente chama, num planejamento, no gerenciamento de tempo, e isso acaba fazendo com que eles fiquem mais propensos aí a desenvolver alguns comportamentos ou apresentar alguns comportamentos que parecem com essas disfunções executivas, né? De uma pessoa com TDAH, por exemplo. Então, já peguei muito paciente para avaliação, assim, adulto para avaliação, que na verdade estava ultra sobrecarregado, né? Um profissional super sobrecarregado, mas que veio para avaliação do TDAH. E aí, acho que quando a gente vai ver, né, para o TDAH, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente precisa ver esses sinais lá desde criança. E, na verdade, isso era muito pontual da vida dele, né? Estava acontecendo a partir ali da vida adulta, talvez, né? Quando ele, ou um pouco depois, quando ele entrou num novo trabalho, começou a ter muita demanda, ele não estava conseguindo dar conta de tudo isso. Então, a gente tem que saber entender também que esse tipo de queixa pode aparecer em vários cenários. Pais e mães exaustos, com certeza, né? Porque precisa equilibrar um monte de pratinhos aí, casa, filho, sem um planejamento que seja tão eficaz, porque ninguém nasce sabendo ter filhos, né? Às vezes eu acho que podem romantizar muito aquela questão de você nasceu para ser mãe. Pode ser que sim, né? Pode ser que você tenha uma super habilidade nesse caso, mas é, eu acho isso muito difícil, porque ninguém nasce sabendo como fazer tudo isso, né? E claro que pode ter uma sobrecarga, porque eu tenho que dar conta, eu já não, já tá difícil de dar conta das minhas demandas, quem dirá das demandas de uma criança, de uma casa, né? Do parceiro, de uma parceira, então realmente fica muito mais difícil empreendedores ali, multitarefas, que têm muitas responsabilidades ao mesmo tempo, dificuldade em priorizar e às vezes acabam pegando muitas demandas até. E aí eles acham que o problema é eles, mas eles não veem que, na verdade, aquilo para um ser humano é incabível, né? Que ninguém conseguiria dar conta de tudo aquilo estudantes, trabalhadores remotos, né, que tem essa questão desse excesso de informação que a gente tem hoje em dia é uma coisa que prejudica muito, né, porque é tudo muito fácil, a gente tem um excesso de informação com muita facilidade e isso faz com que o nosso cérebro fique sobrecarregado mesmo. A Mari lá da clínica, da Cognos, né, quem já viu algum curso dela, ela sempre fala que a gente tá sempre um passo atrás, a gente tá sempre um passo atrás ali das mudanças do mundo, e isso faz com que a gente também esteja sempre correndo atrás do prejuízo. Nosso cérebro não está adaptado para isso, né? E aí podem ser pessoas que acabam procrastinando mais, ter uma falta de rotina estruturada, porque quando a gente está no trabalho presencial, por exemplo, né? Ou até os estudantes, se a gente for pensar lá no período de pandemia, era que eles tinham aquela rotina tão regradinha e daí passaram a estudar em casa, ter as suas coisas em casa, foi uma mudança muito drástica, muito brusca, que com certeza fez com que muitos tivessem dificuldades que eles não teriam anteriormente, né?
Deixa eu só ver aqui, porque tá aparecendo pessoas esperando, eu tô tentando aceitar, mas não vai. Vamos lá. Bom, então, e o que que todos esses adultos, né, que eu tava falando antes têm em comum? Força e fraqueza executiva. Então, assim, eu tenho, vocês têm, todo mundo que tá aqui, né, que vai assistir o curso, tem forças e fraquezas executivas. Isso é normal, isso é comum, né, de todas as pessoas. A questão é que algumas fraquezas executivas, elas podem ser tão intensas e tão frequentes que geram prejuízos muito mais graves para umas pessoas do que para outras. E aí, talvez essas pessoas tenham ali algum diagnóstico associado que aí realmente, né, fazem com que elas tenham muitos prejuízos funcionais, que a gente diz, prejuízos no dia a dia, relacionados a essas disfunções executivas, né? Mas esses adultos podem ter dificuldade em manter o foco, em concluir tarefas, sensação de estar sempre atrasado ou sobrecarregado, a procrastinação ou impulsividade na tomada de decisões, o esquecimento de compromissos e dificuldades com planejamento e diversas outras queixas que eu digo, né, que são as principais queixas do adulto na vida moderna, são queixas relacionadas às disfunções executivas. Então, hoje em dia, a gente vê que tem um combo, na verdade, de estressores. Porque a gente está vivendo em um mundo onde a vida é muito mais complexa e exigente do que era uma geração atrás. A gente está constantemente tendo que realizar várias tarefas, apesar da gente ter provas constantes que não dá certo, né? Que a gente ter essas múltiplas tarefas aí não dá certo. A gente tem muitas responsabilidades no trabalho, em casa, para se encaixar num dia ali de 24 horas. E aí também a gente acaba tendo esse conflito, né, entre as questões de casa, as questões do trabalho, porque é muita demanda para encaixar. E aí, por que que eu vou só explicar para vocês um pouquinho o que que são essas funções executivas, porque a gente, né, falou um pouquinho sobre elas aí, e talvez vocês, algumas pessoas que estão aqui não conheçam, não entendam bem o que que isso significa, né? Mas existem várias formas da gente entender essas funções executivas, na verdade, né? Então, existem várias formas, modelos teóricos que explicam como essas funções executivas funcionam. E aí, o modelo que eu estou trazendo aqui é um modelo que a gente usa, inclusive, nos grupinhos, né? Tanto nos grupinhos das crianças lá na clínica, mas também, quando eu fiz ali o grupo de adultos, foi a partir desse modelo que eu me baseei para poder criar ali os encontros e tudo mais. Por quê? Porque algumas teorias, elas são muito boas na teoria, mas na prática elas acabam sendo não tão aplicáveis. Nesse caso, né, essa teoria que a gente está falando, que a gente vou trazer aqui para vocês, ela acaba sendo muito aplicável na prática mesmo. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá gravando isso. Beleza. Então, dentro desse modelo teórico, a gente vai entender que existem dois conjuntos de habilidades, né? As funções executivas, elas são aquelas funções que ajudam a gente a resolver problema no dia a dia, basicamente, né? E aí, elas estão ali dentro do nosso cérebro, numa das partes do nosso cérebro que a gente chama essa parte pré-frontal. Por isso, elas começam, às vezes, elas vão ser uma das últimas funções mesmo a serem desenvolvidas, porque elas começam a se desenvolver quando a gente é criança, mas elas só vão terminar de ficar maduras mesmo por conta da maturação da estrutura do nosso cérebro lá pelos 21, 22, 23 anos, né, quando a gente já é adulto. E aí, quais habilidades estão dentro dessas funções executivas que a gente chama, né? A gente tem dois grupos ali de habilidades, do pensar e habilidades do fazer. As habilidades do pensar seriam aquelas habilidades que ajudam a gente a fazer planos, selecionar e alcançar metas ou desenvolver soluções para os nossos problemas. E aí, dentro dessas habilidades estão a habilidade de organização, a habilidade para criar e manter sistemas ali, não só criar sistemas, porque tem pessoas que falam que são muito, muito organizadas, mas na verdade elas sabem muito bem categorizar as coisas, né? Então,
elas sabem que cada coisa deve ter o seu lugar, mas elas têm muita dificuldade de manter aquela organização. Então, assim, no final das contas, não adianta de nada, tá tudo espalhado do mesmo jeito, né? A dificuldade, o planejamento, que é a habilidade de fazer planos e concluir tarefas de longo prazo. A metacognição, que seria a habilidade de saber o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo em dado momento, porque o entender sobre as nossas próprias forças e fraquezas, inclusive, está dentro dessa metacognição e faz com que, tanto com que a gente use algumas forças que a gente tem para poder dar conta das nossas fraquezas executivas, quanto entender que eu tenho fraquezas executivas e que eu preciso de estratégias para lidar com isso. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma fraqueza ali em lembrar de coisas que eu tenho para fazer. A minha metacognição, essa minha habilidade de saber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, me autoavaliar, ela vai ajudar eu me dar conta que eu tenho esse tipo de dificuldade e talvez eu precise de uma estratégia para lidar com isso. E aí, como talvez eu tenha, apesar de eu esquecer muito, eu tenho um planejamento muito bom, né? Ou eu sou muito organizado, eu acabo usando esse planejamento e essa organização como forma de compensar a minha dificuldade. Então eu acabo esquecendo muitas coisas, mas como eu sou muito planejado, muito organizado, eu já deixo separado tudo num dia anterior, né? Então isso acaba fazendo com que eu tenha menos prejuízos por conta dessas dificuldades, tá? O controle de tempo, que gerenciamento de tempo a gente também pode chamar dessa forma, né? Que seria a habilidade de estimar e contar o tempo mesmo. Saber quanto tempo eu levo para fazer determinada coisa, porque se eu não sei quanto tempo eu levo para fazer tal coisa, ou eu posso achar que eu vou fazer muito rápido. E aí demora muito mais tempo para fazer aquela coisa, né? Então, sei lá, eu acho que isso eu faço rapidinho e deixo para começar a fazer aquele trabalho 1 hora antes de acabar o expediente. Quando eu vou ver, eu tô levando muito mais tempo e eu preciso ficar depois do horário para terminar. Ou eu acho que eu vou demorar demais para fazer aquela atividade. E aí eu acabo nem começando. Eu acabo procrastinando, né? Porque eu não quero começar. Porque eu acabo achando que vou demorar demais. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, é aquela coisa, nossa, se eu soubesse que ia ser tão rápido, eu tinha feito antes. A memória de trabalho, que seria a nossa habilidade de manter informações na nossa cabeça enquanto a gente executa algum trabalho mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma continha de matemática de cabeça, eu tenho que manter as informações, eu falo lá a instrução, né? De, eu quero que você faça, não sei, 7 mais 12 menos 20, né? E aí a pessoa tem que guardar esses números na cabeça dela, manipular essas informações para poder me dar uma resposta. Mas a memória de trabalho também vai ser muito importante em outros momentos, como por exemplo, quando eu vou no mercado e tenho que lembrar daquilo que eu preciso comprar no mercado, né? E aí eu tenho certeza, né, que vocês já devem ter escutado aí alguém falando, né? Ou já viram até de crianças mesmo, do pai falando assim, porque eu eu peço para ele fazer 3 coisas. Ele vai lá e faz uma e as outras ele esquece. A gente está falando uma dificuldade de memória de trabalho, né? Uma dificuldade de manter as informações na cabeça para poder ir resolvendo aquilo que ele precisa. E aí a gente tem as habilidades do fazer, que são aquelas habilidades que ajudam a gente a executar mesmo o plano, né? Então, colocar as metas, os objetivos estipulados em prática. E aí, a gente vai ter uma das nossas primeiras habilidades, que é a iniciativa. A iniciativa seria a nossa habilidade de ser proativo e independente. E qual que é o problema de quem não tem iniciativa? É ser uma pessoa que procrastina muito. Uma das principais também queixas do adulto na vida moderna, né? O adulto procrastinador. A persistência, que seria a nossa capacidade de finalizar as tarefas, apesar do cansaço, da fadiga, da dificuldade. Então, eu persistir ali, não importa o que aconteça. A flexibilidade cognitiva, que seria a nossa habilidade ali de modificar os nossos planos, então alguma coisa não deu certo de um jeito, eu tenho essa flexibilidade, eu tenho essa habilidade para poder pensar numa outra solução para resolver aquele meu problema, né? O controle inibitório, que seria a nossa capacidade de parar e pensar antes de agir, antes de falar, que também vai impactar muito, né, nessa outra função ali, que é o nosso controle emocional, seria a nossa capacidade de controlar as nossas emoções para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Então, muitas vezes
a gente precisa ser resiliente, por exemplo, né? Apesar do desgaste, apesar do cansaço, apesar do tédio, apesar de às vezes as coisas não darem certo, a gente precisa ter esse controle emocional para que a gente conquiste aquilo que a gente deseja. E a atenção sustentada, que seria a nossa capacidade de prestar atenção mesmo, né? Apesar da fadiga, do cansaço ou do tédio, né? Então, fazer aquilo que eu preciso fazer, basicamente. E aí, por que que eu trago aqui, então, por que que falar da Alexa e dificuldade executiva? O que que uma coisa tem a ver com a outra, né? E aqui, até quero deixar claro com vocês, que quando eu falo da Alexa, até não tô fazendo propaganda nenhuma, bem que eu queria estar sendo patrocinada por isso, mas não tô. Mas assim, não só Alexa, né? Qualquer outra ferramenta ali, qualquer assistente virtual que falam, né? Então tem assistente virtual do Google, não sei como funciona direito, né? Porque eu não costumo usar, mas de qualquer forma, todas essas, na verdade, funcionam. Por quê? Qual que é a ideia de falar sobre essas assistentes virtuais e as dificuldades executivas? Porque quando a gente fala de dificuldades executivas, a gente pensa em algumas formas de gerenciar essas funções executivas para que a gente tenha uma probabilidade menor de ter prejuízos por conta dessas nossas fraquezas executivas. E aí, a gente tem que se perguntar algumas coisas. Quando a gente se vê diante de um problema de função executiva, a gente tem que fazer três perguntas. Então, por exemplo, existe como eu alterar o ambiente físico ou social onde o problema surge para eu poder atenuar o problema? Então, por exemplo, né, uma criança que tem dificuldade de controlar os impulsos ali dentro da escola, e aí essa dificuldade de autorregulação da atenção também, né? Porque a criança com TDAH, por mais que as pessoas falem muito, né, desse déficit de atenção, não é que ela não presta atenção, é que ela tem uma dificuldade de autorregular essa atenção para as coisas que são realmente importantes. E aí, o que que significa isso? Que muitas vezes ela vai, né, ter o foco atencional dela desviado para outras coisas que não são importantes, que não são relevantes, como as conversinhas lá da sala, algum amigo que faz alguma coisa. E aí, o que que geralmente fazem com essa criança? Eu vou colocar essa criança para sentar lá na frente da professora. Por quê? Porque eu quero diminuir a probabilidade dela se distrair com essas coisas ao redor dela. Se ela tem uma dificuldade de controlar esses impulsos, essa dificuldade de manter essa atenção, então eu vou mudar o ambiente para poder ajudar ela. Então, diminuir a probabilidade de ser um comportamento que atrapalhe ela. Né? Aí, uma segunda pergunta: existe como modificar a tarefa que é impedida pela essa fraca habilidade? Então, de novo, né? Às vezes, uma questão atencional. Então, eu tenho dificuldade de me manter longos períodos ali numa mesma tarefa. E aí, como que eu modifico a tarefa? Nesse caso, eu posso dividir a tarefa em partes. Eu posso usar a técnica do Pomodoro, super famosa, né? Para poder tá também. É como se a gente estivesse ali usando algumas estratégias para a gente poder se ajudar, né? Então, para diminuir a probabilidade de eu ter algum problema, ou melhor, aumentar a probabilidade de eu ser bem sucedido naquela tarefa. E aí, uma outra pergunta que a gente tem que fazer é se tem alguma forma de usar as pessoas ao meu redor, então os amigos, minha família, os colegas de trabalho, para poder ajudar a administrar a minha fraca habilidade de uma forma mais eficaz. Por exemplo, né? Se eu sou uma pessoa que eu não sou muito boa em planejar, e aí eu falo pro meu, mas eu sou muito boa em executar, até porque um dos meus problemas pode ser uma dificuldade de controle inibitório, né? Então eu sou impulsiva. Então, quando me dá uma coisa, eu já vou lá e faço, não tô nem pensando muito nas consequências. Mas isso também pode ser visto como uma força em alguns momentos. Então, eu sou muito bom em executar as coisas, mas em planejar nem tanto. Então, é como se eu delegasse essa tarefa do planejamento para um outro colega de trabalho, se for possível, e aí eu vou lá e coloco em prática, né? Ou, por exemplo, quando eu peço para alguém me avisar de alguma coisa que eu preciso fazer no dia, quando eu peço para alguém me avisar que chegou a hora de eu ir lá buscar o fulaninho na escola, né? Então,
contar com essas pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso muitas vezes acaba sendo um problema. Porque se a gente conta com as pessoas ao nosso redor, a gente também pode estar sobrecarregando essas pessoas e criando expectativas em relação a essas pessoas. E pessoas falham. Então, muitas vezes a gente vai se frustrar porque elas não cumpriram com aquilo que a gente queria que elas fizessem, né? E aí, qual que é a ideia de usar a Alexa? Dentro desse estudo de função executiva, a gente tem um termo que se chama offloading, né? Offloading seria o nosso comportamento de ceder algumas das nossas funções cognitivas, então alguns trabalhos que a gente tem, para a tecnologia. Então, e a tecnologia aqui a gente pode falar de qualquer ferramenta que existe fora da gente mesmo, né? E que alivia a gente de ter que carregar uma certa função mental, né? Incluindo informação dentro do meu próprio cérebro. Então, por exemplo, ao invés de carregar dentro da minha própria memória de trabalho os itens que eu preciso comprar no supermercado, eu posso descarregar essas informações usando caneta e papel. E essa caneta e papel seria aquela tecnologia ali que estaria sendo utilizada. Então, é qualquer ferramenta que a gente use como forma de suporte mesmo, né? Para descarregar e, não, no caso, para não sobrecarregar a minha cabeça. Porque a gente tem muitas coisas para pensar mesmo, né? E aí, o que até essa teoria aí fala aqui? A gente tem necessidade, e o certo é mesmo, a gente sustentabilizar essas nossas funções cognitivas, deixar essas nossas funções livres para quando elas precisarem realmente ser utilizadas e automatizar, diminuir as urgências quando preciso. Então, por exemplo, né? Eu vi uma aula uma vez, um professor de neuropsicologia que eu nunca esqueço que ele falou, né? Que tem coisa que a gente tem que aprender de verdade e tem coisa que a gente precisa decorar. E um exemplo disso é a tabuada. Tabuada a gente precisa decorar. Por quê? Porque se a gente decora, depois a gente tem muito mais facilidade para fazer outras contas que são muito mais complexas e que vão demandar muito mais da minha cabeça. Então, isso é sustentabilizar as minhas funções cognitivas, né? E aí, vejo muitas vezes as pessoas falando assim, não, mas eu não vou usar a agenda, eu quero me lembrar. Por que você quer fazer isso? Exatamente, né? Você quer provar para você mesmo que você consegue? Beleza, mas assim, opa, deixa eu só colocar aqui o carregador. Mas, muitas vezes, isso acaba sendo algo, na verdade, bem improdutivo, que não serve para nada. Porque, peraí, deixa eu só colocar para carregar. Aí. Porque, na verdade, você está só sobrecarregando e às vezes, quando você precisar mesmo, às vezes o adolescente vai lá, né? E daí os pais ficam, não, você tem que lembrar disso, tem que lembrar disso, não vai anotar em lugar nenhum. E aí ele tá sobrecarregando aquela cabeça dele que ele vai precisar a hora que ele chegar para fazer uma prova, por exemplo, da escola, né? Então, essa é uma das formas que a gente tem para trabalhar, inclusive, essas funções, essas disfunções executivas, em todos os casos, seja em casos de pessoas que têm transtornos, seja em caso de pessoas que não têm transtorno nenhum. E muitas vezes a gente já vai fazendo isso muito inconscientemente, assim, né? E ela pensando em estratégias que funcionam para a gente não cair, né, nessas armadilhas. Então, por exemplo, eu deixar a chave do carro na porta de entrada. Porque eu sei que eu sou uma pessoa desorganizada, né? E aí, ou que eu acabo esquecendo, perdendo as coisas. E aí, com isso, eu prefiro deixar ali perto já sempre deixar perto da porta, porque senão eu sei que eu vou perder, né? E aí isso vai fazer eu me atrasar no dia seguinte. Então, eu me forço a ter esse tipo de comportamento. Então, às vezes a gente já vai fazendo isso de forma instantânea, né? E aí, a ideia aqui é usar a Alexa para sustentabilizar. Então, é como se a gente tivesse delegando algumas atividades para ela, para também não sobrecarregar a nossa cabeça, tá? E aí, como que ela pode ajudar com essas fraquezas executivas, Alexa?
Ela pode ajudar com organização de rotina, então criando lembretes automáticos, com planejamento e execução das tarefas. Então a gente consegue fazer listas, ter notificação personalizada. Eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Ela ajuda a gente com a gestão do tempo, então a gente consegue ativar timer, alarme para produtividade mesmo, para a gente saber quando que a gente tem que começar uma atividade, saber quando parar uma atividade, para redução dessa sobrecarga cognitiva, porque a gente acaba, então, delegando, né, sustentabilizando muito das nossas questões, daquilo que a gente precisa manter na nossa cabeça para a Alexa, né? E a gente sabe que a Alexa não vai esquecer de nos avisar, né? Então, tudo que é muito processo muito repetitivo, a gente pode usar dela. E também outras funções que às vezes as pessoas não pensam tanto, mas até para a questão de regulação emocional e bem-estar. Então, tem várias possibilidades ali da gente usar de usar sons na Alexa, né? Frases motivacionais, respiração guiada quando precisa. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como fazer isso. E até fiquei pensando, né, que eu devia ter dado a sugestão de vocês baixarem o aplicativo antes de começar o mini curso, para que vocês pudessem ir fuçando e vendo, né, junto com a aula. Mas, às vezes, para quem vai assistir depois e quiser fazer isso, né, eu acho que é super interessante. Vocês podem ir fazendo ao mesmo tempo ali. Por quê? Porque agora nem lembro se eu já falei isso. Não falei, lembrei. Porque até as pessoas acham que quando a gente fala da Alexa, a pessoa tem que comprar a Alexa física lá, né? O Echo Dot. Mas isso não é necessário, né? Por quê? A gente pode usar a Alexa sem ter o Echo Dot lá, porque tem aplicativo dela. E a gente consegue baixar esse aplicativo no nosso celular e usar dessas funções não só no celular, mas também no computador. E aí o próprio computador, o aplicativo da Alexa no computador, que tem tanto para tanto para Windows e também para Mac, a gente consegue fazer o nosso computador ser a nossa Alexa, assim, sabe? Então, às vezes ele fica até com a telinha igualzinho da Alexa física mesmo, né, do Echo Dot, direto no computador. Por que que isso é bom também, né? Mesmo que eu tenha uma Alexa dentro de casa, eu posso estar utilizando o meu computador como uma Alexa também para que ela possa me lembrar dessas coisas dentro do trabalho, porque eu não vou ficar carregando essa Alexa para lá e para cá, né? Geralmente fica em casa e aí, às vezes, pode ter um trabalho? Pode, mas, por exemplo, eu não tenho uma no trabalho, né? E aí, tanto eu posso usar o aplicativo do meu celular, porque, na verdade, todas as configurações, tudo que a gente consegue criar pela Alexa é por esse aplicativo do celular. E aí, o aparelho da Alexa ou o computador servem como como o aparelho físico mesmo, né? Para poder nos dar os avisos, os lembretes, enfim. Tá lá, Fer? Não? Não, tá, beleza. Gente, qualquer coisa pode me interrompendo, tá? Eu sei que algumas pessoas foram entrando depois, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês vão me interromper. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como que a gente pode utilizar ele. Então, primeiro de tudo, a gente pode fazer listas, né? E aí, como que a gente faz? Essa é a carinha do aplicativo da Alexa. E aí, a gente clica nesse maisinho. Depois eu vou disponibilizar os slides para vocês. A Jéssica pediu no começo da aula e eu acho que vai ser legal mesmo até para vocês terem isso passo a passo. Então a gente pode criar lista que eu acho que é a coisa mais básica, que eu acho que isso é a coisa que todo mundo sabe que a Alexa faz, né? Então, por exemplo, de eu falar para a Alexa, Alexa, coloque Coca-Cola na lista de compras, coloque açúcar na lista de compras, né? Então eu vou lá e crio uma lista, né? E aí, por exemplo, aqui a gente tem uma lista de compras e uma lista de tarefas. E aí eu posso ir colocando ao longo do dia, né? Algumas tarefas para eu lembrar de fazer. Então, por exemplo, Alexa, coloque lavar roupa na lista de tarefas, né? E aí eu vou falando para ela e ela vai adicionando, né? Mas primeiro eu preciso configurar isso lá no meu celular, tá? E aí eu posso fazer lista para tudo, né? Para tudo. Então, por exemplo, eu vou viajar.
E aí, é aquele tipo de coisa que às vezes eu tô no dia a dia, tô na correria ali, né? Mas aí eu lembro de coisa que eu tenho que comprar, eu lembro de coisa que eu tenho que pagar, é, de pagar mesmo, né? Então, criar uma lista de coisas que eu tenho para pagar, coisas que eu tenho para comprar. E aí eu só falo, Alexa, me lembre de comprar tal coisa, né? Ou coloque tal coisa na lista de compras, tá? Então, o fazer listas na Alexa, eu acho que é uma das funções mais básicas e que eu acho que as pessoas até conhecem mais. Aí, eu também posso, além de criar lista, eu posso criar lembretes. E aí, esses lembretes, quando a gente fala lá de memória de trabalho, memória operacional, as nossas funções executivas, essa pode ser uma coisa bem interessante para quem tem esse tipo de fraqueza, né? Então, isso pode ser legal porque ajuda a reduzir esquecimentos e melhora na organização. Ajuda a criar hábitos mais consistentes, facilitam o cumprimento de prazos, né? Porque é, isso vai ser para qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tô dentro do trabalho e me pediram para fazer alguma coisa, eu vou lá e falo, Alexa, me lembre de fazer tal coisa, né? Ou, por exemplo, tô em casa e aí minha esposa me liga falando assim, eu preciso que você vá buscar o fulano na escola hoje. E aí eu vou pedir para Alexa me lembrar, Alexa, me lembre de buscar o fulaninho na escola hoje às 4 horas. Porque, às vezes, ainda mais quando são coisas que fogem muito da nossa rotina, existe uma probabilidade muito maior de a gente estar se esquecendo mesmo de fazer. Porque são coisas ali que às vezes a gente tá no piloto automático de fazer aquele passo a passo da nossa rotina mesmo e deixa passar, né? Então, por exemplo, né? Outros exemplos ali. A Alexa, me lembra de pagar a conta de luz na sexta às 10 horas. Ou configurar lembrete recorrente no aplicativo. Eu já vou mostrar para vocês como que faz isso também, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês viram até, eu postei lá no Instagram da Cognex, eu contei, né, que o meu irmão tem TDAH mesmo, né? E ele tinha comprado uma Alexa. E aí eu quis organizar com ele a Alexa dele, programar para ajudar ele com algumas coisas que estavam prejudicando na rotina. Porque, por exemplo, ele esquecia de tomar o remédio para o TDAH de manhã. E aí já começava tudo errado o dia, né? Então a gente configurou um lembrete recorrente ali para lembrar ele todos os dias de tomar o remédio, tá? E aí uma dica pode ser criar lembrete encadeado, né? Como uma sequência matinal, por exemplo, pedir para ela lembrar vocês de revisar a agenda, de tomar o café, de verificar o e-mail. Então, nesse caso do meu irmão, por exemplo, ele esquecia de tomar o remédio, mas ele também esquecia de colocar, de pegar a ração, né, para cachorra para poder levar ela para creche e ele esquecia de pegar a marmita dele. E aí acabava que ele estava reclamando que ele estava gastando demais, porque ele sempre esquecia de levar a marmita. Então, a sequência ali da Alexa foi de lembrar ele de tomar o remédio, de pegar a marmita e de pegar a ração para cachorro. Tá? E aí, como que eu faço para criar os lembretes? Então, da mesma forma lá, né, que tá, igual eu mostrei aqui, né, que essa é a parte principal, também vai clicar nesse maisinho aqui, né? Só que aí vai clicar no criar lembrete, adicionar lembrete. Aqui no adicionar lembrete, então, eu posso pensar, colocar a data, colocar para repetir ou não, né? E se eu colocar para repetir, eu posso colocar naquela inconsistências, então todos os dias da semana, ou eu tenho que tomar um remédio, por exemplo, que é só no domingo. E aí eu coloco para que ela possa me lembrar todo domingo de lembrar de tomar aquele remédio. Eu posso criar, colocar um horário diferente ali, colocar para quem quer aquele lembrete. Então, para quem tem filho em casa, por exemplo, né? Isso pode servir bastante também. Então, e aí a gente consegue cadastrar quem são as pessoas dentro daquela casa e aí consegue pedir para Alexa avisar aquela pessoa, né? Então, tá na hora de você tomar o teu remédio, sabe? E aí, uma das coisas que a gente pode fazer também é aqui, no avisar de a gente pode escolher qual é o dispositivo que a gente vai querer que avise. Porque, por exemplo, aqui, esse Echo Show da Nalinha é minha cachorra, tá? Esse Echo Show da Nalinha é o aparelho que fica aqui em casa, né? Então, quando a gente quer lembrar de alguma coisa que a gente sabe que vai estar
Em casa, então, por exemplo, meu noivo aqui trabalha em casa, né? Então, quando eu quero que ele lembre de fazer alguma coisa, eu coloco para ele, eu coloco para avisar aqui do Echo Show da Nalinha. Mas eu também posso colocar, por exemplo, no computador. Então, por exemplo, quando eu baixo, né, no meu computador, o aplicativo da Alexa, eu posso trocar aqui, eu quero que seja um aviso para mim, eu coloco que eu quero que avise lá do meu computador. Ou também eu posso colocar para avisar do meu celular. Inclusive, a Alexa manda não só mensagem pelo aplicativo, mas mensagem de texto também, né? O que ajuda um pouco, porque às vezes a gente recebe muita mensagem de aplicativo, de coisas, então às vezes você receber a mensagem de texto, que é uma coisa que, né, não acontece tanto, mas às vezes acaba sendo algo melhor. E ela pode falar também, né? Claro que daí depende de você deixar a notificação ligada ali, mas ela pode falar com você para te dar um aviso sonoro. Bom, vamos lá. Além de criar esses lembretes, eu posso estruturar rotinas com a Alexa. E eu acho que isso é o mais legal que ela pode fazer. Eu posso configurar várias rotinas automatizadas. Então, eu posso configurar, por exemplo, iniciar minha manhã, né? Então, eu acordo e falo para ela. Vocês vão ver que eu tenho um exemplo ali, né? Onde eu só acordo e falo bom dia, Alexa, né? E aí a Alexa já tem um passo a passo de coisas que ela ou vai me lembrando de fazer, ou ela mesmo começa a fazer por mim, né? Claro que se você ou o seu paciente também tem ali dentro de casa coisas automatizadas dentro de casa, né? De ligar a luz, ligar forno, esse tipo de coisas também podem ser utilizadas, mas não é disso que eu vou estar falando aqui hoje, tá? Então, Alexa, iniciar minha rotina de trabalho. E aí, nisso, ela começa a tocar uma música instrumental ali para poder acalmar e para poder concentrar. E ativa um timer, Pomodoro, né? Porque aí você está começando o trabalho, ela vai te avisar quando começar o timer, vai te avisar para dar pausa e daí depois para você voltar, né? Alexa, eu tô ansioso. Eu acho que essa é uma das coisas também super legais que às vezes a gente não sabe que pode utilizar, né? Então, para pessoas que estão, né, que têm às vezes essas crises durante o dia, que a gente sabe que atrapalham e muitas vezes não tem como falar com um psicólogo que está trabalhando com essa pessoa naquela hora, naquele exato momento, né? O psicólogo não vai conseguir atender e tudo mais. Então, o próprio terapeuta, né, pode combinar e pode organizar junto ali no aplicativo da Alexa alguma coisa que faça com que essa pessoa se acalme um pouco, né? Então, pode ser um guia ali de um exercício de respiração, porque lá a gente consegue escolher algumas formas. Então, por exemplo, pedir para ela tocar uma meditação específica, né? Ou, por exemplo, para ela tocar um áudio que está gravado no teu celular. E aí, às vezes, é um áudio do próprio psicólogo, né? Fazendo assim uma meditação guiada, tá? Ou alguma mensagem, qualquer coisa que ajude aquela pessoa a acalmar naquele momento, né? E aí, às vezes, a gente precisa disso mesmo, tá? Então, isso a gente pode, muitas pessoas podem se beneficiar disso, inclusive, né? Como que eu estruturo uma rotina mesmo com a Alexa? Então, eu preciso lá, quando a gente vai lá na parte principal, vou clicar no maisinho e vou colocar para adicionar uma rotina, tá? Uma rotina é diferente do lembrete, porque uma rotina tem todo um passo a passo. O lembrete, você só pede para Alexa te lembrar de uma coisa específica, né? Que vai acontecer, talvez possa acontecer durante vários dias, mas é uma coisa muito específica. A rotina vocês vão ver que é muito mais complexa e que dá para deixá-la muito, muito bem elaborada, assim, né? Então, a primeira coisa é pensar em quando que isso vai acontecer. E aí, quando a gente vai no quando ali, aparecem todas essas opções. Então, aparece essa opção voz, agenda, casa inteligente, que é para quando a casa tem essas coisas automatizadas, né? Desligar a luz, ligar o forno, enfim. Detecção de som, porque tanto às vezes com pessoas que têm bebê ou cachorro mesmo, então quando tocar tal som, ela vai ter tal tipo de atividade, né? Então, por exemplo,
se toca, se ela escuta o choro, Alexa fica no quarto do bebê e ela escuta um choro, ela manda uma mensagem uma notificação para o celular dos pais, né? Para que os pais possam ir lá atender. Ou alarmes mesmo, né? Então, e aí você vai programar exatamente quando que isso vai acontecer. Então, se a gente clicar, eu coloquei um exemplo aqui de se a gente clica na agenda. Se a gente clicar na agenda, a gente também vai poder programar qual que vai ser a hora, né? Que dia, que horário que isso vai acontecer. Se é uma rotina, provavelmente vai ser mais de um dia, né? E aí ela vai estar lá, né? Repetir todos os dias, mas você também pode configurar para repetir em alguns dias específicos da semana ali, por exemplo, né? E em que horário que isso vai acontecer. Tá? Isso se a gente clicar na agenda. Se a gente clicar em voz, ela vai pedir para você adicionar alguma frase, né? Então, por exemplo, ela vai ativar essa rotina, esse comando, quando eu falar tal coisa para ela. Então, eu falo assim, Alexa, hora do trabalho. Ou Alexa, hora do jantar. E aí, ela vai ativar os outros comandos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês que talvez fique mais fácil de entender, tá? E aí, depois que eu configuro aqui quando que isso vai acontecer, eu configuro o que ela vai fazer quando isso acontecer. Então, se eu falar, Alexa, hora de dormir, o que ela tem que fazer? E essa parte é muito legal, porque a gente consegue configurar muitas coisas que ela pode fazer. Então, a gente pode personalizar ali para ela falar algumas coisas pra gente, né? Então, por exemplo, eu adiciono lá um evento que é toda vez que eu falo bom dia, Alexa. E quando eu falo bom dia, Alexa, ela vai me falar que hora, qual que é a previsão do tempo para hoje. Né? Ou ela vai definir um timer ali para 10 minutos, porque eu sei que depois que eu acordo, sempre 10 minutos depois eu tenho que tomar meu remédio. Né? E aí eu posso personalizar isso de várias formas. Inclusive, tem até algumas skills, né, nessa hora de personalizar que aparece ali no aplicativo, que são coisas mais recorrentes. Então, tem algumas rádios que ela pode ativar, né, ligar para você na hora que você falar alguma coisa para ela. Ou, por exemplo, tem uma outra, agora eu não lembro direito o nome, Diana, o nome parece que quando você fala, quando você configura, né, Alexa, por exemplo, ela falou, Alexa, estou ansioso. E aí ela já ativa esse Diana, que é um aplicativo que faz meditação guiada. Então, isso é muito legal mesmo. Né? E aí eu coloquei aqui dois exemplos de rotina, né? O que ela pode fazer. Então, esses são exemplos meus mesmo, né? Que eu criei ali. Esse bom dia eu sempre uso, né? Eu só falo Alexa, bom dia. E aí ela me informa a temperatura do dia, né? Para eu saber com que roupa que eu vou trabalhar. E aí eu pedi, quando eu fui personalizar aqui, né? Eu coloquei tocar o último episódio do podcast The News. The News é um podcast que fala um resuminho das notícias em 15 minutos, assim, e que eu gosto de escutar ele de manhã. Então, toda vez que eu falo Alexa, bom dia, ela fala bom dia, Dai. A temperatura hoje é tal. E aí ela começa a tocar o podcast, o último episódio do podcast, né? Que são as notícias do dia. E aí, isso é super legal, assim, não é algo nada demais, né? Que não era coisas que me atrapalhavam no dia a dia, necessariamente, mas também que eu tinha um objetivo de ficar mais informada, enfim, às vezes eu sentia que eu ficava muito nas coisas, só nos estudos da neuropsicologia mesmo, e me perdia dos assuntos do mundo. Então, eu quis colocar isso. Mas uma outra coisa, né, que às vezes pode colocar, então as pessoas elas estão fazendo um treinamento, ou eu quero começar a ler 5 minutos por dia, por exemplo, né? E aí, todo dia que eu acordo. Então, a partir do momento eu faço lá o meu café, sento no sofá, falo, Alexa, bom dia. E daí você pede para Alexa definir um timer. Então, aí a Alexa vai falar para você, bom dia, fulaninho, né? O seu timer de 20 minutos está começando agora, para que você consiga ler. E aí, depois que termina o timer de 5 minutos, ela te avisa para que você possa continuar a tua rotina e se arrumar e fazer outras coisas. Então,
para a gente poder colocar novos hábitos, isso também é legal. Ou, por exemplo, né, um que eu criei aqui como exemplo para pessoas que têm dificuldade de focar mesmo. E aí, o que que acontece? Quando eu falo para ela, Alexa, hora do foco, o que que ela vai fazer? Ela fala, ok, 30 minutos de foco. A música vai parar quando o tempo acabar. Ela fala isso, coloca o relógio para funcionar e começa a reproduzir uma playlist por 30 minutos, que é aquelas playlists de. É, esqueci como que fala. Não é ruído branco, né? Mas tem um nome para essas playlists que ajudam nesse momento de foco mesmo. Mas o nome da playlist, nesse caso, da Amazon é Play Focus Music, né? O Focus Music é o nome da playlist. Então, e aí eu não preciso ficar falando para ela toda hora isso, né? Então eu só falo para ela, Alexa, a hora do foco, ela começa a contar os 30 minutos, ela vai me avisar a hora que acabar esses 30 minutos, pensando ali num Pomodoro mesmo, né? Onde a gente faz 25 minutos, por exemplo, e para 5, você pode fazer da forma que você preferir. Ou, por exemplo, eu consigo ficar mais tempo concentrado, tá? Então eu vou pedir para ela colocar um timer ali de 1 hora e para eu poder descansar 10 minutinhos depois. Pessoas que estão, os pacientes que às vezes estudam para concurso, né? Isso é importante para que eles deem esses intervalos e possam até render mais, depois. Então, várias formas aí que ela consegue nos ajudar mesmo, tá? E aí, o que eu trago aqui para vocês, na verdade, é que essas fraquezas executivas elas podem afetar qualquer adulto. Então, né? Seja por um transtorno neuropsicológico ou simples fato de uma pessoa estar sobrecarregada mesmo. Mas que fraqueza executiva não quer dizer que ela é incapaz de fazer, que ela pode, mas na verdade ela pode ser gerenciada com estratégias e ferramentas adequadas. E essa é a ideia de usar as estratégias e as ferramentas que a gente tem hoje em dia para poder não sobrecarregar tanto, né? Porque a tecnologia, a gente tem que se aproveitar dela. Gente, ela tem muito. Claro que tem muitos problemas que elas podem causar, a gente sabe disso, né? Quem trabalha com criança e tudo mais, tem muitos problemas. Tem. Mas, inclusive, nessas rotinas com criança, já vi muitos pais, né, com crianças que têm TDAH, por exemplo, colocando essas coisas da Alexa dentro da rotina. Então, por exemplo, criar essas rotinas de lembrar a criança de fazer tarefa, lembrar a criança de tomar banho, porque aí o pai não precisa ficar lembrando toda hora, né? A Alexa avisa ou por exemplo, o pai saiu de casa, né? Foi trabalhar ou teve algum compromisso e daí coloca para a Alexa lá avisar a criança daqui tantos minutos que ela tem que se arrumar porque ele vai passar a pegar ela para eles saírem de casa, né? Então, a gente pode utilizar muito disso até para poder delegar algumas funções e ajudar ali dentro de casa, ter uma casa ali um pouco mais organizada e ter uma rotina um pouco mais eficiente também. E aí não se trata de depender da Alexa, mas usar isso a seu favor, porque muitas vezes as pessoas ficam muito nessa tentativa de não, eu não quero depender disso, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tô deixando ele de me beneficiar de alguma coisa que poderia ser muito útil para mim. E aí a gente chega numa conclusão que, no final das contas, a gente tem que usar isso mesmo a nosso favor, porque essas tecnologias, elas só vão continuar crescendo, continuar se desenvolvendo. E aí, se a gente não usar disso, a gente está vivendo num mundo com cada vez mais informações. Se a gente não usa dessas coisas para ajudar a gente vai ficar maluco, né? A gente não vai conseguir gerenciar tudo sozinho. Porque, igual eu falei, né, que a Mari fala, a gente está sempre um passo atrás desse desenvolvimento do mundo mesmo. Então, a gente tem que saber se aproveitar desse tipo de ferramenta, né? Então, assim como eu uso da agenda para me ajudar, eu posso usar da tecnologia para me ajudar também, né? Então, o objetivo aqui é aliviar essa sobrecarga mental, simplificar tarefas mesmo e dar mais controle para a rotina. E o mais importante é encontrar a ferramenta que torne uma rotina mais leve ali, dependendo e personalizando para cada caso. Então, por exemplo, né, os profissionais que estão assistindo o mini curso, a gente tem que avaliar. Eu falo muito isso no curso, né, da ordem, não, desculpa, do Causa Ordem. Eu sempre confundo o nome do curso, inclusive. No curso do Causa Ordem,
eu sempre falo muito, né, que a gente tem que pensar na necessidade daquele paciente, né? Não tem como, às vezes, eu dar exemplo para todo mundo, porque eu não sei por, por que aquele paciente está passando, né? Qual que é a situação específica dele. Mas o profissional, quando ele vai fazer essa avaliação, do que o paciente precisa, quais vão ser os objetivos, ele consegue fazer várias adaptações para poder utilizar dessas ferramentas, assim como eu vou falar para o paciente, eu quero que você compre uma agenda para poder utilizar. Né? Eu posso não falar para o paciente, eu quero que você compre uma Alexa, não precisa disso, né? Igual eu falei para vocês. Pode usar o aplicativo do celular e o aplicativo do computador e não precisa pagar nada, já está super suficiente. Mas o importante é a gente pensar em cada caso, né? Porque essas pequenas mudanças podem transformar o dia a dia, melhorar a qualidade de vida, melhorar a forma como as pessoas se relacionam dentro da casa, porque às vezes esse monte de esquecimento e essa confusão dentro de casa pode causar muito briga entre casal, entre família, entre os pais, filhos mesmo, né? Então a ideia é melhorar a qualidade de vida do paciente ou do adulto que está precisando ali, né? Ou que às vezes nem tá precisando tanto, assim, nem tem tantos prejuízos, mas por que que a gente não vai utilizar disso? E é isso, pessoal. Esse foi o mini curso, né? O conteúdo ali que eu preparei para vocês para mostrar como que a gente pode utilizar desse tipo de recurso para ajudar no nosso dia a dia. É, quem vai assistir depois, né? Se ficar com alguma dúvida, se quiser comentar, fazer algum comentário de alguma coisa, pode comentar embaixo ali, né, do nosso suporte, dos nossos comentários ali da aula mesmo, que eu vou estar respondendo vocês por lá. E eu acho que é importante a gente aproveitar esses recursos que a gente tem para que a gente deixe a nossa cabeça livre para pensar naquilo que a gente realmente precisa pensar e se preocupar, né? Bom, vou parar de gravar aqui agora. Não sei se quem tá aqui, né? Então, na aula tem alguma dúvida mesmo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Para variar, eu. Ah, Dai, pode falar. desde lá da época que a gente fez o IPD, eu estou usando a Alexa. Ah, viu Mas só? eu tenho mas eu tenho um detalhe que eu não consigo descobrir como é que eu tiro, na verdade. Porque assim, Ah, eu planejei rotina, fiz tudo, só uhum, que ali em lembretes, por exemplo, eu coloquei lá, programar semanalmente, pós-graduação, sexta de manhã, por exemplo. uhum. Só que ele fica me mandando mensagem de texto no celular todos os dias. Eu já revirei todos os manuais da Alexa e da Amazon para tentar descobrir como é que eu tiro essa, essa automatização. Eu não consigo, queria saber se tu sabe. Hoje Eu em sei que dia. não tem nada a ver com o curso, mas é porque Não, fala mas de é para isso estresse. mesmo. É isso. A gente tá usando para te ajudar isso. Sabe o que que é? Quando você cria um lembrete específico, eu não sei se você criou um lembrete ou você criou uma rotina. Eu criei lembrete toda semana naquela data, toda Aham, semana naquele horário, aham. para eu entrar no ambiente virtual da universidade. O que que acontece? Você coloca como feito lembrete? Você clica, Coloco. coloca e ele Clico continua te sempre mandando no mensagem? celular, ou falo, porque ele fala para mim através da Echo Dot, né? Aham, Aí eu falo, ok, Alexa. É uma aham. coisa que. Ele não para de falar? Não, eu cheguei a tirar ela da tomada essa Não semana, porque eu fiquei com raiva. acredito. É porque o meu, quando eu não coloco como feito, aí ela fica me lembrando a vida toda, assim, né? Porque ela continua lembrando de Aham. hora em hora que aquilo tem que acontecer. Sim, Mas o teu fica lembrando todos os dias, é isso? ele lembra uma vez por dia, sempre às 7 horas da manhã. Tudo bem que é um horário que eu já tô acordada. Mas, tipo, Aham. férias, passo as férias inteiras me mandando todo dia entrar no ambiente virtual da universidade, sendo que eu tava de férias. Sendo que não era segunda-feira. Mas será que então não está configurado para. Porque quando você configura semanalmente, você tem que colocar. Na verdade, não semanalmente, né? Você tem que colocar toda segunda-feira. E aí, será que não está configurado semanalmente ao invés de segunda-feira? Deixa eu olhar aqui. Tá. Qualquer coisa me manda um print que eu te ajudo. Semanalmente, na segunda-feira, às 7h20. Mas então tira do semanalmente. Coloca toda segunda-feira só. Vai Ah, onde tá escrito para você programar o editar.
a frequência. Vai personalizar, então, aí. Isso, personalizar. Tá. Vou E aí tentar você depois tira. te conto se deu certo. E é isso, me conta. Mas aí, ao invés de deixar semanalmente, desse personalizar, aí você coloca só toda segunda-feira. Não é para aparecer, ficar semanalmente mesmo, toda hora. Ah, beleza, vou tentar. Tenta. Aham. Legal. Ah, eu vi que aqui comentaram, achei muito útil. Já estou utilizando a Alexa, mas às vezes ainda me atrapalho com ela. Não, mas é realmente, às vezes ela fica confusa mesmo. Mas é legal, e eu acho legal ir explorando, porque eu acho que eles estão colocando cada vez mais coisas, assim. Inclusive, tem até um manualzinho para pessoas com TDAH, né? Com algumas rotinas já prontas. Então, acaba sendo muito interessante, assim. Eu queria compartilhar uma coisa, dá para me ouvir bem? Dá, Luciana. Aham. Eu uso a Alexa, minha filha tem TEA, eu uso a Alexa com ela já tem um tempo, e eu percebi que ela tinha muita resistência comigo na rotina da noite. Então eu criei uma rotina da noite para ela, e quem conversa com ela agora à noite é a Alexa. Aí a Alexa, Perfeito. eu fiz a rotina, aí fala, Tainá, já está de noite, daqui a 20 minutos será a hora de dormir. Aí bota um ceninho, bota uma. Os sons, assim, ela já acompanha, porque todo dia tem isso. Aí Aham. quando dá o horário, começa a tocar a playlist de dormir. Aí fala, boa noite e bons sonhos, Tainá. E começa a Aham. playlist de dormir. Aí ela olha assim pra mim com uma cara de raiva, mas Mas não é com você. não é mais uma raiva direcionada a mim, é a Alexa que tá Perfeito. falando. Eu adorei, Não, eu adorei acho terceirizar isso. é muito bom, exato. Mas é a mesma coisa do que, tipo assim, cobrar a tarefa de casa da criança, sabe? Não sou eu que tô cobrando, é a Alexa que tá cobrando, assim, sabe? E aí eu acho que vem muito isso também, assim, né? Acaba até minimizando um pouco esse estresse dentro de casa, de você ter que ficar, vai treinar, vai treinar, vai treinar, né? Porque, pronto, ela já sabe, né? Então, isso é muito legal. Eu também já vi vários pais falando isso também. É muito bom. Que bom. O que que você mandou ali, Jéssica? É a cartilha? A cartilha da Amazon. Isso. Legal. Eu acho que foi quando eu fiz o curso com vocês ainda, né, Jéssica, que tinha saído aquele. Tinha acabado de lançar quando a gente fez o Tinha, curso. tinha, né? Só que tinha Aham. lançado essas rotinas, mas estava tudo em inglês. Não tinha saído a cartilha mesmo. Não tinha saído a cartilha ainda. Aham, exato. Mas achei que foi muito legal, assim. Eu acho que eles estão melhorando muito mesmo o que tem dentro ali, né? As possibilidades de usar. Mas era isso então, pessoal. E se vocês precisarem de alguma coisa, qualquer coisa, já me manda lá, se deu certo, se não deu. E a ideia hoje era trazer um pouquinho para vocês como que pode usar no dia a dia mesmo, porque eu sei que às vezes já várias pessoas já me falaram assim, né, que tinham a Alexa e nem sabiam que podiam usar para esse tanto de coisa, assim, né? Então eu acho que ajuda bastante, tá bom? Obrigada a vocês que participaram ao vivo aí e qualquer coisa, me avise, tá bom? Tchau, gente. Boa noite para vocês. Obrigada, tchau, tchau, boa noite.